Fala comigo, gente boa, bem-vindo a mais um episódio do Bonicast. E nesse episódio eu recebo um amigo, advogado, pastor, empreendedor, palestrante, Altemar Dias Gama. Popular TT. Tamo junto, Frank. Bom receber você aqui. Queridão, como é que você Frank tá? Bala. É o cara, o homem. É nóis. Que bom, obrigado por você ter aceito o convite. Chegar aqui para nossa prosa que esse podcast promete. Com certeza, é uma honra muito grande estar com vocês aí nesse início e saber que um cara igual você, que tem grande visão, grande vontade, disposição, vai chegar muito longe. Então, no princípio parece pequeno, como diz a palavra do Senhor, mas ao final crescerá ao extremo. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Como que é aquela história lá que você contou lá na igreja lá, que lá marcou as pessoas, essa é cara. boa, hein? Qual? Eu já tava separado pra perguntar isso aí. É a do escritório. Do escritório, sim. E realmente, nosso contexto familiar não é um contexto que veio com base financeira elevada. Sempre somos de família humilde, nascido nessa terra, criado aqui, sempre trabalhamos, tudo, e as oportunidades foi aparecendo e outras oportunidades nós fomos criando. Então, quando a gente decidiu ir para a advocacia, entendendo que era algo que Deus também estava aprovando aquilo, geralmente não tinha estrutura nenhuma. Não tem estrutura nenhuma. Mas você tem aquela convicção de que é isso mesmo. Então chegou o momento da qual eu peguei e falei assim, vamos advogar, e agora, né? Tem escritório? Não tem? E aí foi quando, eu lembro, foi fazer o juramento lá na advocacia, na OAB, tinha um colega, hoje eu nem recordo quem que é esse colega, ele na época da diretoria, ele fez o juramento ali, eu fiz o juramento certinho, pegou e ele questionou, e aí, você vai advogar? E eu falei assim, vou advogar. E ele me questionou, mas você tem escritório? E aí foi aquele momento, aquele insight ali, eu falei assim, olha, eu tenho uma impressora e tenho um notebook. E aí ele olhou espantado com aquilo, né? E realmente era a única coisa que eu tinha. E aí é onde a gente foi procurar conexão, e um parceiro meu que é meu sócio, onde ele também estava com os mesmos valores, mesmos projetos, iniciamos junto aí uma casa, onde a mãe dele cedeu ali uma sala pra gente, nós cercou a sala assim, não tinha ar-condicionado, não tinha placa, e as pessoas entravam na sala e via 3, 4 portas, né? Aí eu acho que eles imaginavam, nossa, o escritório é grande e tal, né? Mas se entrasse, saía na cozinha da casa da mãe dele, entendeu? Então, mas é com a convicção de que Deus estava no negócio e também questão profissional, a gente sabia que a gente trabalhasse, as coisas iriam acontecer e assim foi desenvolvendo. Mas foi muito interessante porque quando a gente decide algo e as pessoas não vê exteriormente o que você decidiu, elas mesmas tentam questionar, mas você quer advogar, mas ele não via estrutura. Mas a advocacia já estava dentro de mim. Aqui dentro já estava tudo certo. E isso que às vezes a gente tem dificuldade. É que a gente quer ter tudo aqui fora certo, mas aqui dentro não está. Aí não adianta. Você pode ter a estrutura, se aqui dentro não tem a convicção, logo a primeira dificuldade, mesmo com a estrutura você vai retroceder. Mas se aqui tem a convicção, você sabe que vai ter dificuldade de não ter escritura, mas você não tem medo, você vai para cima e vai indo. Muito bom. Ele disse algo aqui muito importante, pessoal. Tudo aqui que ele falou é interessante, mas eu peguei uma chave aqui que eu acho que não posso deixar passar. Oportunidade foi aparecendo e outras nós fomos criando. Exatamente. A ação faz com que a gente crie oportunidade. Ficar lá esperando cair do céu, né, o escritório perfeito e tal, o ideal para você começar, você não ia ter as oportunidades que te trouxe até aqui. Criando oportunidade, eu acredito muito nisso, Boni e também Frank, porque o que acontece? Para você criar oportunidade, eu acredito que primeiramente você tem que ter humildade. Humildade de entender que você precisa de oportunidade. Então você vai conectar com aquilo que você quer desenvolver. Por exemplo, eu jogava futebol. E aí a OAB, ela tem um campo de futebol maravilhoso, uma equipe, pessoal bacana, e aí eles me convidavam para jogar futebol. E eu sempre participei de futebol com eles. Só que ali tinha advogado, e ali é para advogado. Então eu peguei, deixei de jogar de futebol com o advogado e fui voltar a jogar futebol com os amigos meus. Lá no outro lugar, um campinho mais, não tão igual ao da OAB, mas ali não tinha nenhum advogado.
Então, acabava o jogo, sempre uma pergunta ali, sempre um questionamento, sempre uma dúvida. Então, assim, eu comecei a andar onde as pessoas precisam de advogado ou aonde não tem nenhum advogado. Que é aquele pessoal do futebol, dali do futebol, aonde não tem advogado. Então, assim, muitas vezes a gente pensa assim, vou andar com advogado porque agora eu estou no meio dele, eu tenho que andar igual ele e se acaba decepcionando. Eu fiz o inverso. Eu fui andar onde não tinha advogado. Aí eu falava, gente, eu sou advogado e tal, qualquer coisa, estou aqui. Então, assim, foi por aí que a gente foi criando essas oportunidades também. Óbvio que também existem conexões que você pode fazer, curso que você pode também estar ali desenvolvendo, mas eu vejo que a gente tem que ir um pouco, às vezes, fora da lógica também, entendeu? Eu cheguei em Tangará mais ou menos uns 4 anos atrás e eu ouvi muito falar, não do Altemar, do TT. TT, Pastor TT. Pastor muitas pessoas. Advogado, TT. Um dia eu estava no fórum lá e aí a situação lá, o TT. Aí a própria juiz, mas quando eu fazia estágio também, né, eles, né, o pessoal todo de fora, tudo, né, culto, né, tudo, né, promotor, assessor, e ali eles falavam, mas TT, aí eu falo assim, doutor TT, não pode acontecer. Aí o que acontece? Um dia um senhor, rapaz, oficial de justiça, ele pegou assim, chegou em mim, ele foi atender notificar um recuperando, e lá e falou, meu advogado é o TT. E ele, que TT? Eu vou saber quem é TT. Aí onde que ele buscou saber e foi no meu escritório me intimar, me citar ali e tal. E aí ele falou assim, rapaz, você tem que colocar aqui, ó, doutor TT. Todo mundo te conhece por TT, rapaz. E aí eu peguei aquela chave. No começo eu não queria ligar o meu apelido na minha profissão. Só que o cara de idade, o cara barbudão, antigão, o cara tem visão, a gente tem que entender isso, né? Falei, não, é doutor TT, tranquilo, sem problema nenhum, pastor TT também. E isso aí. De futebol, né? Foi de criança. Minha mãe fala que foi de pequeno, tudo, né? E aí, em Tangará da Serra, até interessante, tem 2 TT. Quando eu jogava futebol, aí tem um TT, é um grande amigo meu, joga muita bola aí, grande campeão. E tinha eu também, jogava bola e chamava o TT preto e TT branco, né? Hoje é até preconceito falar um negócio desse. Só que ele de boa, tá, gente? Aí quando falava TT, o TT branco, porque era um pouquinho mais branquinho. Não que eu sou loiro, né? Não sou nem um alemão, mas assim, mas para diferenciar um pouco e como era bem. E hoje, então, tanto faz, eu não tenho preocupação sobre isso, né? Sobre TT, ou doutor TT, ou pastor TT, tranquilo quanto a isso. Como que o TT foi se tornar um pastor? Exatamente, isso aí é algo muito interessante também. A questão, quando eu vivi a minha vida, na verdade, de forma desregrada, né? Se diziam adepto de uma religião, mas nunca seguia. E desde pequeno também eu fui muito aberto. Então eu ia com a tia, ia com a avó, acompanhava, cada um era de uma igreja. Uma da Assembleia, da Presbiteriana, da Batista, da Católica. Então, assim, eu sempre fui muito aberto. Então, quando eu cheguei na adolescência, começou os conflitos realmente, qual o caminho que eu iria seguir e o que verdadeiramente fazia sentido para mim. Foi aonde que aqueles conflitos eram muito desconexos, porque o que a palavra de Deus mostrava ali era totalmente diferente daquilo que eu vivia. E quanto mais eu fui tendo acesso à palavra de Deus, mas era conflito com o meu comportamento. Foi aonde que eu decidi, falei, não, eu vou ter que realmente viver algo para Deus, vou viver algo com Deus. E eu fui naquele processo de conhecer igrejas, visitei várias igrejas na época e eu falei com Deus bem tranquilo, falei, Deus, onde o Senhor me plantar eu vou ficar, então o Senhor tem que me mostrar essa convicção. Foi aonde que um dia eu conheci os meninos da Batista na época, jogava futebol com eles, fui indo, eles nem me chamavam. Eu comecei a ir no culto. De lá do culto, falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Fiquei uns 6 meses indo ali, né? Indo e tal. Aí foi, não, ano que vem eu vou tomar uma decisão com Cristo. E foi aí que eu tomei. E de lá pra cá foi isso. Só que eu tive sempre convicção, né? Se eu no mundo, eu era realmente do mundo, naquela vida realmente que fazia coisas terríveis, coisas assim que, não vou falar coisas terríveis, mas coisas que verdadeiramente era prognóstico do mundo. Quando eu vim para a igreja também, eu falei assim, aqui eu vou viver tudo que tiver aqui.
Então não adianta. Eu sempre fui assim, nunca fui meio termo. Então se é para viver aqui, eu vou viver com força. O que tem que fazer aqui? É oração? Então eu vou para oração. O que tem que fazer aqui? É leitura bíblica? Então eu vou leitura bíblica. Então eu não fui aquele cara que chegou ali, ficou ali só namorando o evangelho, namorando a igreja. Não, eu fui com tudo, rasguei a camisa e fui para cima. Só que aí tem aquela questão, Frank. As fases que você vai passando vai te levando a outros níveis com Deus. E aí você vai realmente buscando entender o que Deus quer para a sua vida. Eu, particularmente, eu falo assim, tem aqueles que são chamados, que vem aquela profecia, coisa mais linda, você, meu filho, escolhi desde do ventre, tá, aquele charabadai. Mas tem aqueles que é oferecido, né? Então, eu acredito que eu sou o oferecido. Igual lá em Isaías, lá estava uma conversa de Deus no céu, a quem enviarei, quem há de ir por nós. Isaías já deu um pulo, foi eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu sou meio que esse oferecido, foi Deus, eu quero fazer tudo aquilo que o Senhor tem, e eu sempre me coloquei à disposição ali e fui cumprindo as fases. Foi aonde foi ardendo o coração pela palavra, pela pregação, pelo cuidado, liderança, e foi pelas fases da igreja, né? Discipulado, e foi aonde que culminou realmente naquilo que a gente entendia que é de Deus para a nossa vida, que é o pastoreio. Hoje, já há 8 anos que a gente está na frente de congregação e há realmente 4 anos ungido e ordenado pela nossa convenção, que é a Convenção Batista Nacional. Legal. Tem ele foi eu ouvi ele falando sobre isso e minha esposa não estava no dia lá na igreja e eu achei muito interessante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O senhor falou assim que hoje, na sua atuação de ganhos no mercado, tem uma porcentagem em relação ao profissionalismo com o pastoreio. Sim. O senhor pode abrir? Sim, às vezes a gente está no meio dos amigos, né, advogados, tudo, e eles conhecem a nossa vida, sabem a nossa vocação, sabem o que a gente faz, tudo, e eles perguntam, é curiosidade das pessoas também saber qual que seria hoje a questão financeira de um pastor, como que seria a questão de você investir numa carreira pastoral, investir em estudo. Por exemplo, eu estou fazendo um mestrado de teologia. O que isso aí, uma vez um advogado me perguntou, o que isso agrega de valor para você? Feito de valor, nada, no sentido financeiro, mas de conhecimento, muito. E isso pode transformar em valor? Pode ou não, mas esse não é o foco. Mas hoje, assim, como você trabalha parcialmente, trabalha no ministério, e hoje o ministério também, ele dá aquela ajuda de custo, por causa do tempo que você desenvolve ali. Por exemplo, hoje eu desenvolvo o meu tempo particularmente, chega a ser 70% ou mais direcionado ao ministério. Direcionado ao ministério ali, hoje pela manhã mesmo, fazendo reunião, vendo como que vai trabalhar o ensino, a metodologia, que conteúdo, treinando um, treinando outro. E isso fora do culto, sem ter nada a ver com o culto, com os horários ali. Ajeitando as coisas dos bastidores para que a igreja continue avançando. E também tem outras igrejas também, nós temos igreja na Barra, em Fortaleza, outras igrejas que a gente dá também, tem um cuidado através dos pastores. Então hoje ocupa aí 70% ou um pouco mais. E a advocacia ficou 30%. 30% ali, eu vou 1 ou 2 vezes no escritório por semana, atendo os clientes mais fixos mesmo, que a gente cliente nosso, e os clientes que a gente também exige a nossa presença. Fora isso, a advocacia hoje avançou muito para a tecnologia, então estou aqui, o cliente do outro lado está fazendo audiência, tranquilo, então, e tudo hoje é online. Então acabou que eu consigo hoje, com 30%, trabalhar na advocacia e 70% hoje no pastoreio. Só que a advocacia hoje ainda é mais rentável, até porque eu tenho 10 anos na advocacia já estabeleci, já sei algumas coisas que a gente pode angariar e trabalhar, e acaba sendo uma renda bem mais do que se for no ministério. Ou seja, hoje, eu até falei, 30% do meu trabalho envolve 70% da minha renda. E lá na igreja, hoje ainda, os 70% que eu trabalho, a ajuda de custo é em torno de 30%. É porque a igreja não tem como ela te bancar de uma forma hoje, então tudo tem que ter um prazo também, tudo tem as coisas certinho. Hoje a realidade é essa, Frank. 30%,
Então, aquela pessoa que quer vir para o ministério, entendeu? Ele entende algo que vai ser algo maravilhoso, não tem coisa mais gratificante, mais realizadora, porém ele vai ter que ir com calma e se ajustando, porque não é assim, não. Hoje, e também tem uma grande discriminação. Por exemplo, hoje, um advogado, você pode ganhar 20, 30 mil reais, 50 mil reais, que é o natural, tranquilo, advogado e tal. Agora, um pastor hoje, você ganhou 5 mil reais, meu Deus, ganhou 5 mil reais. Esse cara tá ganhando muito, entendeu? Então, assim, 5 mil reais, assim, hoje, uma profissão de venda, outra, assim, você tá sem problema com ninguém, recebendo e indo embora para casa dormir todo dia. Entendeu? Mas é isso aí. E é bom essa pergunta do Frank, porque a rotina do ministério pastoral, né, que seja ela caracterizada como integral ou parcial, né, para quem está ouvindo, o que é o integral? O integral seria aquela pessoa que está ali exclusivo para a igreja. Parcial, aquela pessoa que tem uma outra fonte de renda e ela tem um outro ofício, então ela está ali parcial com algumas horas dedicadas à igreja. Só que quem é pastor, de fato mesmo, quem é pastor, não existe. Parcial, integral, isso aí foi só uma conjectura que coloca para tentar definir, mas assim, se é 100% Por quê? integral. Meia-noite, pô, te ligou no seu trabalho, eu vou, se eu quiser ou não, mas se um membro me ligar, acabou, você vai, porque é seu chamado. Exatamente. Então, assim, E o trabalho, você pega ali no trabalho, né? Você tem uma pessoa que está te dando problema lá no trabalho. Uma fala tua pode colocar esse cara para fora e acabou o problema. acabou, passo no RH, Tchau. tchau. Agora na igreja, meu irmão, você carrega Capaz de esse você cara. sair. Você tem que carregar esse cara, você tem que suportar esse cara, né? O ministério pastoral, muitas vezes as pessoas pensam que é o culto, né? Que ele se dá ali no culto de domingo, ou quem tem cultos no meio de semana. No nosso caso, temos reunião de células, né? O pessoal acha que se resume a isso, mas eles não têm noção de como que é a logística realmente, né, da vida de um obreiro, né? Por isso que não é profissão, Não, isso aí é vocação. Você tem que ter esse chamado, senão você não suporta. Porque, com certeza, executando menos tempo de trabalho, menos horas, no meio secular, financeiramente você ganha muito mais. Sim, com certeza. No meu caso, eu tive que trazer uma outra colega para trabalhar conosco. Então, eu tive que pegar minha renda, diminuir, passar para ela fazer parte do que eu poderia fazer se eu tivesse esse tempo ali. Sim, mas eu estou dizendo isso por quê? Porque se alguém quer vir para o ministério pastoral, como o pastor na verdade quem me enviou foi uma pastora, depois no ano seguinte ela saiu, entrou um pastor e esse pastor que teve que outorgar, né? Quando ele foi outorgar, ele me fez uma pergunta que eu não esqueço essa pergunta. Ele falou assim: Boni, por que você quer ser pastor? Você está querendo fugir da fila do desemprego? Eu falei: pastor, eu estou trabalhando, muito bem empregado na cidade de Paranaíba, na época, no Bazar do Pereira, uma função que eu estava crescente, proposta de se tornar sócio do Luciano depois da formação em administração, que inclusive a papelaria que pagava a minha faculdade, né? Não estou indo para o ministério por conta de fugir da fila do desemprego. Pelo contrário, eu estou deixando de estar empregado, de ganhar o que eu estava ganhando na época, para ganhar R$200. Ganhava, sei lá, ganhava um salário comercial, mais ajuda de custo, mais a faculdade. Então, somando tudo, naquele ano de 2009, dava ali um barão e pouco, somando tudo. Mensalidade, gasolina da moto que eles me davam, enfim, salário comercial. Então, assim, deixei aquilo para ganhar 250. E desses 250, lá na faculdade, no seminário, eu gastava R$100 para ir para a igreja, por mês. Porque a igreja que eu fui designado estava num programa chamado PRI. O que é PRI? Programa de Revitalização de Igreja, ou seja, está morrendo. Está morrendo, restaurando. Então vai para lá para levantar. A igreja. Morrer também. A igreja. Nunca tinha pastoreado, já tinha liderado. Ó, desde os 12, 13 anos eu liderava na igreja. Mas assim, pastoreando não. Era para eu ser assessorado, né? Aliás, era para eu ser. Era para ser um estágio, era para eu ajudar alguém, assessorar alguém e aprender com essa pessoa, né?
E aí a gente vai para lá, 120 quilômetros da cidade de São Bernardo do Campo, a igreja, gastava R$ 25 de passagem, a igreja não tinha condição de pagar a passagem. E eu tinha que descontar desses R$ 250, entendeu? Então, às vezes as pessoas olham, né, e vê alguns ministérios por aí que tem gente, né, enfim, crescendo financeiramente por outros meios, mas igrejas como, eu vou citar porque eu conheço o histórico, né? Batista. Bom, mas assim, eu às vezes quando eu vejo, até mesmo nas grandes igrejas, eu sou muito tranquilo quanto a isso, questão da remuneração. Eu faço uma lógica, da mesma lógica a pessoa aborda. O pastor ganha bem. Eu falo, não, procura alguém. Quantos membros esse pastor tem lá? Eu tenho 1000 membros lá. Ótimo, 1000 membros, pastor tem 1000 membros. Procura uma empresa hoje, na nossa cidade, na nossa região, que tenha um gestor que lidera 1000 pessoas. E veja o salário dele. Boa comparação, né? Veja o salário dele. Se o salário dele não for equivalente ao que esse pastor está ganhando, porque hoje as empresas, vocês estão, né, anos-luz na frente de trabalho, acesso à empresa, as empresas hoje procuram o quê? Procuram profissional? Não, ela procura gente que resolve problema. Exatamente. Por isso você vê pessoas com analfabeto, às vezes está lá no grau máximo lá, porque aquele cara resolve problema. Eu tinha um tio meu que Deus levou ele, tudo, ele trabalhava numa grande empresa aqui, ele tinha 4ª série, o salário dele é lá em cima, mas ele resolvia o problema da empresa. A empresa hoje aborda o Estado, até no Brasil. E engenheiro tinha que meio que ficar ali, seu Valmir e tal. Por quê? Porque o cara resolvia problema. Então, o que o pastor faz todo dia? Resolve o problema. Ele gere uma multidão de pessoas, ele desenvolve aquelas pessoas, a pessoa chega capengando ali, destruída, aí está 1 ano, 2 anos, 3 anos, seguindo as orientações, logo ele está com casamento restaurado, está com um emprego bom, você não montou uma empresa, porque você traz aquilo que muitas vezes os cursos aí estão ensinando fora, você já dá para ele de graça ali, que é a questão dos princípios de liderança, de honra, tudo. Então, assim, eu não tenho nem um pouco de olhar para essas pessoas, porque eu vejo que você liderar hoje 5.000 pessoas, 1.000 pessoas, ou você liderar hoje a sua família, já é um grande, que é 4, 5 pessoas, imagine 100, 200. Então, isso agrega valor. Então, agora o que as pessoas olham é o quê? Eles não querem olhar o ofício, eles querem olhar ali, não querem olhar a gestão, ele quer olhar o pastor como, não, o pastor é isso. Aí é onde que eles acabam sendo enganados, achando que o pastor não deve ganhar. Mas eles não vê o impacto que ele faz na vida das pessoas através dos seus ensinamentos que Deus deu para ele. Aí aquela pessoa fala, mas ele ganhou de graça, ele está dando de graça. Nenhum pastor ganhou de graça, não. A não ser salvação. E o que ele ganhou, você pode ganhar também tranquilamente, só você querer também. Se você acha que é de graça, pede para Deus, Deus, me dá de graça o que o Senhor deu para o pastor aí. E Deus vai ser, filho. Foi muito curso, foi muito joelho, foi muita oração, foi muita renúncia, entendeu? Então é isso. Dormindo em cima do computador. Não, eu particularmente, eu pensava, vou fazer outro concurso e que se dane livre, que você não quer saber de nada. Eu terminei a prova, passei na OAB, eu estava preparado para fazer qualquer outro concurso de nível de 15, 20 mil reais aí hoje. O que está acontecendo? Então, assim, não é de graça. O conhecimento, ele custa. Você vai na minha biblioteca hoje, Boni, tá na minha casa lá, tá todo mundo de coisa. Tem uns 10 mil de livro lá. Entendeu? Livro que eu já li, outros livros que eu já comprei, porque se eu precisar, eu ter aquele conteúdo ali para me estudar e aplicar. Então, se a igreja não me deu, não caiu do céu, não veio um anjo e falou assim, meu filho, toma. Não, foi tudo comprado, cara. Fora os cursos. É curso de liderança, é curso daquilo. Então, assim, são várias coisas que as pessoas não entendem. E hoje, você trabalha de gestor hoje numa empresa aí, ela te paga para ser aquilo. Na verdade, as empresas estão contratando para te treinar, para você trabalhar para ela. Tá? Estão te pagando para ensinar. Então, se quer comparar o pastor hoje como gestor, pague equivalente a ele e seja feliz. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Tem um amigo meu que ele começou a pastorear agora. Meu Deus. E ele era empresário, né? E aí ele falou assim, cara, tive com ele agora, esses dias agora. Ele falou assim, cara, eu nunca pensei que um cafezinho era tão caro. Eu falei, como assim? Falei, como assim? Ele falou, quando eu era empresário, eu tomava um cafezinho, 2 na semana com alguém. Então, sei lá, gastava 50, 100 reais.
Agora, filho, eu tenho às vezes 2, 3 cafés por dia com os membros da igreja lá que eu tô conhecendo. Aí triplicou o gasto por semana de cafezinho. Falei, pois é. Olha, assim, hoje, particularmente, é uma definição minha, um pensamento meu, isso aí é algo particular. Eu vejo que as pessoas de hoje elas não querem pastores. Elas querem líderes. Pastoreio. Quando você fala pastor, é aquele modelo antigo de Não, pastor. Elas querem líderes. Líderes que então não estão seguindo mais pastor, seguindo líderes. E é uma coisa que e eles querem que ser tratado como liderados, não como ovelhas. Certa feita eu peguei e fiz uma exortação de uma pessoa no púlpito, naquele momento, coisa rara, mas houve aquela situação, e depois ela veio e questionou, dizendo aquela máxima da liderança, né? Que você elogia em público e corrige em silêncio. E eu fui com aquilo, né, realmente com o coração, guardei, fui orando, e de repente o Espírito Santo falou assim: você quer ser líder ou você quer ser pastor? Aí eu acordei e falei, opa, o pastor tem característica de líder. É uma das características dele ser líder. Mas o pastor não pode descer a esse nível e se definir somente como líder. Entendeu? Então o que acontece, Frank? Aí o líder de fato deve elogiar em público e corrigir. O pastor não. O pastor é como Jesus fez com Pedro, na frente dos próprios discípulos. Sai daqui, Satanás. Você entendeu? Então, se o pastor, se ele tiver de ser cirúrgico, ele não pode esperar o momento para ser cirúrgico. É que, se tratando de ovelha, se ela está pulando a cerca, ele vai esperar ela pular a cerca, vai guardar as outras numa pista para dar uma cajadada, ele já dá ali e já traz de volta. Então, o que acontece? Hoje as pessoas querem líderes, porque vê na televisão, vê no YouTube, vê os grandes líderes, né? E aí eles acham que aquilo o pastor tem que ser aquilo. O pastor não se resume a somente isso. É muito maior, é bem maior o nível do pastoreio. E o que acontece? As pessoas acham que se pastoreiam em casa e quer chegar na igreja só quer direção. Aí eu falei assim, gente, eu peguei, voltei no culto e falei, vocês querem líderes ou vocês querem pastores? Porque aí eu peguei e falei minha qualificação de líder. Sou MBA em liderança coach, tenho formação coach, já li mais de 30 livros de liderança, já fiz mais de 20 cursos de liderança, eu trato vocês como líderes. Só que vocês não vão aguentar. Porque líder é o seguinte, eu te coloco a meta, filho, vambora, o que você não está fazendo? E aí? Não, nada de reclamar. Não, isso aí, larga de mimimi. Líder é isso. Líder quer ação. Pastor, muitas vezes, a pessoa não vai ter ação. E nunca vai ter ação. E você tem que amar e pastorear ela. E trazer ela para perto. Tem uns que você vai falar uma coisa e eles vão explodir. Outros vão ficar a vida inteira ali naquela vida ali e você vai ter que cuidar dele. Então é diferente de líder. Vocês não vão suportar se eu agir vocês como líder. Aí bem que deu assim, não, pastor, fui como pastor mesmo. Falei, obrigado. E o senhor acha que esse é o risco que um pastor parcial corre? Ou um pastor que não é parcial corre? Exatamente, Frank, é isso. Eu estive ministrando liderança para um pastor, um grande mestre, um cara top do estado. E ele está com a igreja e estava na transição, revitalização também. E eu fazendo ali a palestra para os líderes dele, 20 e poucos líderes. E eu parei na hora e falei assim, olha, o senhor, se eles andarem no nível do senhor, não vai ter uma igreja melhor do que a de vocês. Só que o problema é que eles não querem um pastor, eles querem uns líderes. Ele quer um líder. E aí o pastor vai ter que aprender a desenvolver essa característica de liderar. Entendeu? Vai ter que essa coisa de liderar. E aí o que acontece? Pode viciar a igreja, que aí na hora que for pastorear, elas não vão querer. É um risco que ele corre. O outro risco do pastor parcial também tem um problema também. A profissão que ele exerce. Por exemplo, o cara é advogado penal, de criminal, e o cara advogado, aí acha que advogado de criminal que é advogado de bandido, né? O cara advogado de bandido vai pastorear. Então, assim, para mim, no começo, realmente teve muita... não teve aceitação, algumas pessoas ficavam meio assim, esse cara é advogado aqui de criminoso e tal, só que não é criminoso, é a pessoa que cometeu um crime, também não é qualquer um que a gente pega. Mas, por último, aconteceu algo interessante, quando houve o 8 de janeiro lá em Brasília, teve um irmão de caráter, um homem de Deus,
e foi preso. Quem que foi lá ajudar ele? O pastor ou o advogado? Então, foi o advogado, foi lá, pegou o carro, atravessou o Brasil, para ir lá acudir, e grande parte das coisas que estavam acontecendo lá é porque aquelas pessoas não foram acompanhadas por advogado criminalista. Pegava qualquer advogado, naquele momento, que não sabia nada do procedimento criminal. E aí eu peguei, cheguei para ele e falei, ó, o seu procedimento é esse, vai acontecer isso, isso e isso, e a providabilidade é essa. Mas todo mundo está falando, não adianta, é isso. Você acredita em mim? Você confia no seu pastor? Confio, então vai ser isso. Então tá bom. E o que está acontecendo? Por causa é diferente esse procedimento. Então isso que acontece. Então acabou que a minha imagem ficou um pouquinho melhor agora, porque depois do 8 de setembro, né? 8 de janeiro, né? Por mais que for um mal para eles, que a gente não concorda com nada que aconteceu, mas enfim, dá uma melhorada na imagem ali, porque agora não é só mais bandido que precisa de advogado. Só que é uma das áreas que eu trabalho, pessoal. A gente não trabalha só com isso. A gente trabalha com várias áreas, entende muitas pessoas, mas é uma área que Deus me levou para isso. Com isso, eu tenho acesso a pessoas lá dentro. Eu tenho acesso a carcereiro, que a gente pode mostrar o nosso perfil de caráter ali, de valor, que faz a diferença também naquele lugar. Temar, como que você define liderança? Liderança. Para mim, liderança é um eterno aprendizado. Isso é a minha definição de liderança. O dia que o líder achar que ele já sabe que ele é líder, ele já começa a definhar. Porque todo dia é algo novo para o líder aprender. E como liderar as pessoas de uma forma que elas possam engajar e produzir? Olha, Cristo nos deu a maior fonte de liderança, é Jesus, não tem o que falar. É uma coisa que eu vejo muito dele, que é o exemplo. E a segunda é, ele não, de nenhum momento, ele disse, a palavra que fala assim, vocês farão milagres maiores que os meus. Então eu vejo que o líder, ele sempre precisa ter o exemplo e desejar que seus liderados sejam maiores do que ele. Isso eu vejo que seria um bom líder. Entendeu? Porque o Cristo fez isso. Ele deu o exemplo, mas também, em todo momento, vocês farão obras maiores. E, de fato, foi feito. Jesus nunca pregou e 5.000 almas se converteu. Pedro pregou e 5.000 almas se converteu. Jesus não saiu daquela região da Galileia. Paulo andou todo mundo naquela época. Então, em questão de proporção, os discípulos, os apóstolos, e nós até mesmo hoje, entendeu? Alcance foi bem maior. E foi o desejo do próprio Cristo. Então isso é liderança, desejar. O líder que é inseguro, ele sempre vai querer colocar as pessoas debaixo da rédea dele, não quer ver as pessoas romper e vai ficar ali armando artimanhas para que a pessoa fique ali. Mas o líder que é seguro, quando ele vê alguém despancando, ele fala, pai, tu vai mais longe, acelera aí, quer que a pessoa alcance mais do que ele alcançou. Como que foi para você, no tocante à família, quando você falou, não, agora, além de advogar, eu também vou pastorear? O pastoreio veio primeiro, né? Sim, não é que o pastoreio veio primeiro, eu sempre fui oferecido. Igual eu disse para você, ó, eu tinha convicção, eu estava na faculdade, as pessoas perguntavam o que eu ia ser, fazer aquela roda, você vai ser o quê, tal, qual área? Advogado, outro polícia, outro promotor, delegado, e o seu, Temar? Eu vou ser pastor. Todo semestre eu vou ser pastor. Então eu tive muito aquela convicção. No começo também a minha esposa ficou um pouco apreensiva, porque eu era muito intenso. Eu falava, não, você... E ela sabe que eu não falava. Então ela teve essa dificuldade, porque exatamente a questão que envolve estrutura. E mulher, obviamente, é um pouco mais sensível, ela sempre vai pender para esse lado. É segurança, óbvio, e ela tem que desejar isso, ela espera isso do homem. Mas aí, então, eu tive que desacelerar para até ela entender que isso era o que Deus queria para a nossa vida e isso ia fazer nós se realizar. Então, aí é onde que as portas foram se abrindo, foi indo e encaixando também. E tanto para o líder ministerial, né, o pastor, ou para quem está envolvido com uma igreja e quer liderar uma célula, quer liderar um ministério, um grupo, né, um departamento, cada igreja tem suas formas, né? E também para aquele que está no mercado de trabalho e quer liderar. Então, para você, o quanto que a família é importante para essa pessoa conseguir atingir o objetivo de ser um líder. E aí nós temos dois viés. Um objetivo é se tornar, o outro objetivo
é se manter e manter bem como líder, né? Qual que é o papel da família para você nisso aí? O papel, a família, o que muitos às vezes acabam falhando é que a família não pode ser o escape. Que muito passa o tumulto todo e a família é o escape. A família não é o escape, a família é o desfrute. Porque, cara, tô cansado, chega na família lá, a minha família é minha base, aqui eu entro, descanso. Não, descanso você tem que procurar em outra coisa, porque família também cansa. Como é que você vai deixar para descansar na família se tua filha já acorda já no 220, querendo fazer um monte de atividade? Então, você ir para casa depois do trabalho não é você valorizar a família. É você entender que acabou o trabalho, vai começar um outro trabalho agora, que é dentro da sua casa. Que é andar com a criança, é ver com a mulher como que a esposa está, é ver se está tudo certo as coisas, é olhar para o ambiente, ver se está tudo seguro. Então, assim, isso muitas vezes as pessoas, o maior valor é a família, a base é a família. Não, a base primeiro é Jesus. A base não é a família. Entendeu? A base é Jesus, é Cristo, e a família, nós temos um outro ofício. A família é ofício, é trabalho. O cara que não entende que família é trabalho, ele está equivocado. Não dá trabalho cuidar de filho? Não dá trabalho você manter a esposa bem emocionalmente, espiritualmente e financeiramente? Então, isso que é a diferença. Eu estou liderando, o cara é um monstro aqui, mas acha que a família é um refúgio. Não, a família também pode ser um refúgio? Pode, mas não é o único refúgio. Ela é um lugar onde você vai desfrutar, você vai trabalhar, você vai projetar, assim como você faz na liderança. Como que você vai liderar a sua família? Essa semana nós vamos fazer isso, mês que vem nós vamos fazer isso, vamos programar uma viagem. Tudo isso, a sua liderança dentro e fora é aqui. Quando às vezes eu faço alguma palestra para liderança, a primeira coisa eu pergunto, quem aqui é líder? Aí alguns já levantam rapidamente e tal, e a grande maioria não levanta a mão, não fala nada, porque eles acham que líder é exercer um cargo na igreja ou na função. Eu falo assim, aí eu pergunto, quem é que lidera a sua vida? Aí eu falei, então se você liderar a sua vida, você já é líder. Quem tem filho aqui? Então você já líder da sua vida e líder do seu filho. Então, quer dizer, família também exerce o seu ofício de liderança. E ali você pode desfrutar disso. Porque se a pessoa estabelecer, se ela instalar um driver, né? Como diz o Pablo Marçal, né? Um driver mental de que a família é o refúgio, é o escape, ele acaba pervertendo o princípio, né? Porque eu gostei dessa fala de desfrute. Desfrute, cara, tá louco. Porque a família, se você ficar com essa crença, com essa mentalidade que ela escape e refúgio, você vai dar só o resto para ela. Ou você vai recorrer a ela só quando você está lidera, você ganha o ônus da liderança para quê? Para você desfrutar. Aí você desfruta com quem? Com a família. Mas dentro desse desfrute há o trabalho, há a liderança, há também o escape, há a base. Aí vai. Entendeu? Vai no fundo. Então, acho que se você achar que é só o escape, você vai chegar lá, vai descarregar tudo na esposa, tudo nos filhos, falar, mas eu sou um bom líder. Entendeu? Nós temos que procurar outra válvula de escape. Vai correr na rua aí, vai. Fazer um Muay Thai. Fazer um Muay Thai. Você vai fazer uma academia aí, alguma coisa. Você vai assistir Pablo Marçal. Pô, no Brasil, cara, o Brasil a gente tem que entender culturalmente, né? O Brasil, ou tudo que tem, ele vai para dois viés hoje. Ou vai para a linha assexualizada, começa a voltar para a questão sexual, ou vai para a questão de meme, ou para a questão de entendeu? Você pode ver que aqueles caras começam ali com perguntas, tal, o pessoal perguntando, daqui a pouco começa a perguntar coisa sexual. Não sei o que é isso. Aí o cara começa a ter que meio que controlar, porque senão as perguntas só vão sair para esse lado. Quando é outra coisa também, já vai pega uma situação ali e coloca ali. Esse dia eu fiz até um comentário, não sou de fazer isso, mas o pessoal desossando o Pablo Marçal lá e uma galera do Brasil aí. Aí eu simplesmente fiz um comentário, falei, gente, faz o seguinte, segue esse pessoal aí 3 meses e segue o Pablo Marçal 3 meses. Tira a sua definição, entendeu? Se esse aqui for melhor, bacana, segue eles, se não for melhor, segue eles. Mas ninguém está aqui colocando uma arma na sua cabeça para você falar quem que você tem que seguir. Aonde você investe o seu dinheiro. O cara paga 10 mil numa palestra. Ué, o cara paga 10 mil numa boate? Sim.
entendeu? No camarote, alguma coisa, cada um gasta o que tem, onde que tem que gastar, mano. Fica na sua. Segue quem você acha que dá edificação na sua vida. É que, na verdade, no Brasil, eu acho que isso é uma questão, eu arrisco dizer, né, que é uma questão universal. Mas, principalmente no Brasil, o crescimento do outro incomoda. Isso aí. Começa a crescer, destacar, começa a avançar. E no caso, né, de pessoas como o Pablo, que não tem só o Pablo, né? O Pablo está na vibe aí agora, mas você tem outros que vira e mexe são bombardeados, pastores, outros treinadores. Por quê? Porque esses caras, além deles terem um resultado que trouxe algo muito bom para ele, para a família dele, eles têm um resultado que é a voz, é a comunicação. Eles atingem muita gente. E isso enfurece muitas pessoas que não conseguem fazer nada com as suas vidas. Não tem nada, muitas vezes não tem nada de produtivo para poder apresentar. Só tem um cara que agora eu não lembro o nome dele. Ele é um pastor também. A conversão dele se deu um momento, né, mais à frente da vida dele. Então ele tem toda uma identidade visual bem diferente da maioria dos pastores em si, né? E eu achei interessante a colocação que ele fez num vídeo com algumas ideias do Pablo. E eu falei, olha que bacana, né? Por mais que eles tiveram uma rixa entre eles, e aí dá para você pegar no diálogo um pouco né, da discordância, um pouco da raiva um do outro, mas ele foi 70% por um viés ideológico de combate, e não pessoal, de agredir o Pablo, entendeu? E não se tem nesses memes. Você vai ver quem? É o quê? É os comediantes querendo ganhar em cima disso, entendeu? E a maioria do pessoal que não pensa, que não faz reflexão, que não faz análise, que aí pega lá qualquer tipo de corte, a ideia de um ou outro e cai naquele famoso efeito manada. O que a maioria está dizendo? Não, que não presta. Então, não presta! Né? Não foi assim com Cristo, né? O que faz ele? Crucifica, 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 crucifica. Então crucifica, mas não foi ele que sarou a gente, não foi ele que curou a gente, não foi ele que... não foi, não, mas o povo tá falando para crucificar. Então tá bom, então vamos crucificar. Porque senão, talvez a gente vai ser o diferente, e aí a gente pode estar lá junto com ele sendo crucificado também. Porque pensar diferente incomoda. Né? Então o crescimento no Brasil incomoda muita gente. Pastor, inteligência emocional. Como que essa competência, né? Inteligência emocional, ela é uma habilidade, ela é uma competência, as pessoas aprendem, né, sobre ela. Como que ela contribui para o crescimento de um líder corporativo, business, empresarial, né? E para um líder ministerial? Inteligência emocional, né? Então, vamos tentar definir aqui. É uma emoção inteligente. Uma emoção inteligente. Porque a emoção, ela pode ser uma emoção ferida, machucada. A emoção, ela pode ser ali oprimida. E a emoção também pode ser inteligente. Agora, para uma pessoa ser inteligente, ela tem ou muita experiência e maturidade, ou ela tem muito intelecto que ela desenvolveu. Então, por isso que nós devemos aprender e a buscar ter essa inteligência emocional, que muitas vezes ela vai partir do princípio de conhecer a si mesmo. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Que eu sempre falo assim, que uma pessoa que gostaria hoje de... Uma pessoa que quer inteligência emocional, ela tem apreço pelo feedback. Uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela tem apreço pelo elogio. Já começa ao contrário. Então ela fica esperando o elogio. Entendeu? E aí já a inteligência emocional não, já fica esperando o feedback. Porque o cara que é inteligência emocional, ele sempre entende que ele precisa de algo a melhorar. Então ele sempre vai estar tranquilo quanto a isso, quando alguém vai dar um feedback, quando alguém vai falar alguma coisa. Ele está tranquilo, porque ele é inteligência emocional. Obviamente que pode ser em algumas áreas que a gente não tem, ou está desenvolvendo tudo, mas eu vejo que a moeda hoje de valor para o ser humano é inteligência emocional. Precisamos investir, precisamos buscar um pouco mais sobre isso, porque isso aí é realmente uma grande bênção. Ontem eu vi um empresário falando, né,
de uma cooperadora lá, uma colaboradora, excelente, excelente. Todos os 2 sócios mencionaram a mesma palavra. Ela é excelente no que faz, só que é uma pessoa muito difícil. Então, para nós, é preferível desligá-la, pegar até mesmo uma pessoa para começar, para nós ensinarmos, olha o tempo que vai ter que se gastar com isso, né? Do que continuar com ela no time. Isso é um desafio muito grande. Até porque muitas questões são pessoais e muitas questões são culturais mesmo. Que a gente desenvolveu por causa da família, por causa de muitas coisas. E aí foi travando ali e é o que acontece com essa moça. E eu não sei se você já teve essa experiência, mas no ministério eu já tive, de ter um líder completamente competente, porque para nós na igreja, pessoas que conectam facilmente com outras pessoas é ouro. É ouro. Porque o que a gente quer como igreja é atingir o maior número de pessoas para ajudar uma grande transformação a acontecer em massa. Certo? Então, quando você tem alguém que ele tem uma capacidade de conexão com outras pessoas gigante, essa pessoa ela é uma bênção, ela é um machado. É o interessante que você falou, é porque assim, às vezes eu falo para algumas pessoas, nos meus membros, eu falo, gente, não me define do meu passado, porque eu sou uma criança ainda no ministério. Eu até brinco assim com eles, não por causa de criancice, mas na intenção que eu tenho de cada dia eu melhorar e buscar essa inteligência emocional, porque é o que você está acabando de dizer. Mas uma dessas pessoas, pastor, eu não pude permitir que continuasse liderando. Por quê? Porque na competência de engajamento com pessoas, de aproximar com gente, é muito grande, mas também, de igual modo, de afastar, de destruir, sabe? De gerar testemunhos difíceis. E aonde que está? Como que a gente começa a resolver um problema desse? Uma das saídas é a ficha cair de que eu preciso me conhecer melhor e me trabalhar. E aí você tem pessoas que estão ligadas na igreja ou na empresa, que elas, às vezes a ficha já até caiu, só que por conta do medo, da dor de ter que se expor, lembra de Naamã? Né? Ter que tirar a capa e mostrar as lepras, ela tenta se esconder, se esquivar e não permite ser tratado. E aí você às vezes perde uma pessoa ali que ela ama Jesus, ela ama a Deus, né? Tá dentro da igreja, às vezes ela ama a igreja ali também que ela congrega, só que ela não pode exercer funções, por quê? Porque ela não tem a bendita da inteligência emocional e não se permite ser tratado. E a palavra de Deus ela mostra muito sobre isso. Quando Jesus estava na frente de Herodes ali, o grande Herodes, e Herodes falando, apertando ele ficou em silêncio. Não falou nada. Isso é inteligência emocional. Ele sabia qual que era a identidade dele, ele sabia qual que era o propósito dele, então ele não precisava falar nada. Tudo o que Herodes estava falando a respeito dele, para ele não fazia sentido nenhum. Não atingia nada a não ser os ouvidos ali. E essa é a dificuldade nossa. E como líderes também, alguns líderes que estão como gestores, ele tem uma situação bem interessante. Quando um colaborador ele vai sair, ou vai ser promovido, ou ele vai para outra empresa, a primeira coisa que ele faz é querer ofertar um valor para que aquela pessoa fica. Entendeu? Então, assim, essa pessoa também ela tem problema de inteligência emocional, porque às vezes gestor. E aí o colaborador tem que entender isso. Você quer, às vezes, eu quero empreender, e aí você está lá, trabalhando ali, aí quando você fala que vai sair, a pessoa vai e te oferece o dobro. Na verdade, ela não é por causa da sua competência. Às vezes nem é porque ela precisa tanto de você. Porque ela poderia achar um outro profissional ganhar menos do que você. Ou até 2 de você. Mas ela tem aquele sentimento de perda, que ela não quer perder. Que é posse. Ela prefere, se ela mandar você embora, beleza. Mas você pedir conta, você está me rejeitando. Aí, olha o problema de inteligência emocional ali. E aí ele não libera o cara para ir. O cara, se também não entender isso, ele vai ficar por causa do salário, não por causa do propósito. Sim. E aí aonde que você vê? Aonde que vai sendo pragmatizado a falta de inteligência emocional?
Pessoas vão amarrando as pessoas, né? Pessoas vão amarrando pessoas, exatamente. Você quer uma empresa saudável, queira que os seus líderes cresçam, avancem, e aqueles que têm aptidão para ter seus próprios negócios, que ele seja sócio seu no futuro, que ele seja um parceiro seu no futuro. Outras coisas também que eu vejo muito também nas pessoas, falta de inteligência emocional, assim, que podemos colocar ali, é que eles acreditam que a instituição tem que fazer eles crescer. Esse é um problema muito sério. A igreja e na empresa. Não, esse aqui tem que fazer eu crescer. Aí a empresa não dá condição dele crescer. Aí ele culpa a empresa. Aí eu pergunto, a empresa não dá condição de você crescer, mas ela impede você crescer? Não impede. Então o problema já não está com a empresa, está com você. Aí tem outros lugares que não tem condição nenhuma de fazer você crescer, mas você pode crescer, tá? Beleza. Aquelas outras que têm condição de fazer você crescer, você não cresce. Também é o outro problema. Tem tudo ali esquisito para você crescer e você não cresce. Então, o crescimento, tanto no corporativo, no empreendedorismo, na igreja, ela parte da pessoa. Ela parte da pessoa. Então, você tem que entender isso, não. Depende de mim. Eu estava conversando com uma colega e falei, ela trabalha na gestão financeira. Eu falei assim, vai para as vendas. Mas eu não entendo nada das vendas. Aprende, pega à noite, pesquisa que esse negócio vende. Chama o Boni, pô. Tá lá, o Boni, campeão de vendas, entendeu? Tá lá. E aí, o que acontece? O problema de alguns vendedores é que ele acha que ele só tem que vender às 8 horas por dia que ele trabalha. Ele esquece que o estado dele é 24 horas. Entendeu? Ele tá lá o dia inteiro postando meme e não tem um produto que ele vende. Entendeu? Nenhum produto que ele vende, ele não conecta com ninguém. Sim. E hoje as vendas é aqui, filho. Meu WhatsApp é meu WhatsApp. Se a empresa quer que eu use meu WhatsApp, tem que pagar também. Cara, quem tá ganhando? O teu patrão te impede você de vender fora do horário? Rapaz, eu vou falar pra você, se eu atuasse na área da venda hoje, desculpa eu falar pra você, eu engolia muita gente. Eu pegava da esposa, colocava o meu pra vender. O negócio é resultado. Ele te impede de vender? Não, então beleza. Então, falando de inteligência emocional e aproveitando que é um pastor, né? Inteligência emocional, na opinião do senhor, a pessoa que tem uma inteligência emocional, que exerce, é uma pessoa que tem os frutos do Espírito? Não. Tem divergência aí? Não necessariamente, eu não vejo isso, entendeu? O fruto do Espírito, obviamente, por quê? As pessoas ligam inteligência emocional com comportamento, e não deve ser isso. Olha o comportamento de Jesus quando chegou no templo. Imagina você, tá com um líder ali, o cara só falando, tal, reino de Deus, tal, curando os enfermos, abraçando os oprimidos. Aí de repente o cara chega em Jerusalém, quebra tudo, pai, você fica, meu Deus do céu. É bipolar. Esse cara é bipolar. Esse cara tem inteligência emocional. Então, assim, o comportamento pode estar ligando com isso, entendeu? Os frutos do Espírito, tem pessoas que têm fruto do Espírito, ela é mansa, ela é longânima, ela é tudo. Mas a inteligência emocional, ela não é somente comportamento. Ela está naquela necessidade que ela precisa aprender mais. Humildade não tem no fruto do Espírito. Mas o cara que é inteligência emocional, ele busca a humildade. Ele sabe que a humildade abre porta. Então, sim, acaba sendo também mais... E a questão de que as pessoas enganam é que a pessoa, que porque ela tem ela fala um pouco mais alto, ela isso, faz aquilo, ela não tem inteligência emocional. Aí aquela pessoa quietinha, toda oprimida, entendeu? Toda insegura, aí ela tem inteligência emocional, porque na reunião ela não fala nada. Ela não, ela tá oprimida ali, coitada. Às vezes ela precisa dar um insight nela, precisa do Boni lá para dar uma ativação nela, Boni. Entendeu? Então entenda isso. A inteligência emocional, querido, às vezes não vai estar estampado, mas vai ser naquela hora que você tomar uma decisão que pode comprometer sua vida, pode comprometer sua empresa, pode comprometer seu ministério. Aí é a hora realmente que você vai necessitar dela. É uma chave. Entendeu? Então, às vezes, você até mesmo agressivo, você é inteligência emocional. A inteligência emocional, ele fala assim, você tem que ser agressivo. Tem que saber a hora de usar, porque até biblicamente, ter raiva não é pecado.
Óbvio aí, ó. Agora, a ira é pecado. E o que é a ira? A ira é quando eu estou tão irado que eu vou lá e diminuo você. Eu vou lá e arrebento com você. Entendeu? Agora, a raiva não. A raiva ela é uma pulsão que ela me faz agir. Se eu tenho inteligência emocional, eu uso a raiva e ajo certo. A inteligência emocional, você desprender de pessoa. Mas tem uma dificuldade terrível de desprender assim. E Jesus, o cara vai, Jesus quer seguir você. Fala, cara. Eu não tenho. A andorinha tem seu ninho, a raposa tem seu covil, o filho do homem tem onde morar, não, cara. Você vai querer seguir, entendeu? Deixa eu enterrar meu pai. Não. Deixa os mortos enterrar, pô, mas você não tem inteligência emocional, o cara tem que cuidar da família, tal. Porque isso. Você pega então, aqui, assim, pega essa proposta aí no tempo de hoje. Vou falar uma coisa pra você. Se Jesus tivesse hoje, convicção minha, ele não demoraria 3 anos e meio, não. Eu acho que com 6 meses já classificava Jesus. Mas você pega a proposta que Jesus tá muito teve. insano hoje o Evangelho. Então, Tá muito mas insano você o que as pega- pessoas pensam de Jesus. Pega a proposta que Jesus teve nos dias de hoje, né? Chega um cara bilionário, jovem, entendeu? Bem conectado, Exímio, conhecedor, perfil. não é um cara descrente, Olha conhecedor. só, os frutos do Espírito estavam nele. Respeitava pai e mãe, não Honrava, matava, obedecer roubava. desde a minha tenridade, obedecer os mandamentos. Eu quero Adorava dizer, Deus. totalmente inteligência emocional. Mas a decisão, não teve. Qual foi a proposta que Jesus fez para ele? Ele fez uma proposta: eu quero te seguir. Como que eu faço? Cara, um cara desse do meu ministério, ó, colocava ele lá em cima, lá. Falei, dá licença aí que ele vai liderar aqui agora, tá? O louvor aí. Obrigado aí pelo seu tempo aí. Olha o menino aí, olha aí. As garotas da igreja, meu Deus do céu, solteira. Esse é o cara. Jesus olhou, a Bíblia fala que Jesus amou ele, cara. Olha, Jesus amou, mas Jesus não deu outra condição para ele. Só deu uma. Então é diferente, ó. A gente tem que entender, não é porque Jesus ama que Jesus vai pegar e... Só que se você pega essa passagem, pessoal, que eu estou dizendo aqui, fazendo a conjectura, é o jovem rico, né? Jesus falou: vende, pega tudo que você tem, vende, dê aos pobres e me segue, né? Só que aí, quem não conhece a Bíblia de forma contexto histórico, vai achar que o único homem rico que veio para seguir Jesus foi ele. Eu gosto muito de fazer a conjectura lá com o chamado de Pedro. Porque quando Jesus ele chama Pedro, Tiago e João, que eram sócios, depois de uma pescaria que 2 barcos não estavam conseguindo carregar. Ou Ó, seja, o preço do peixe hoje, filho, vai na feira comprar 2 barcos de peixe lá para você ver. homens- Você fica com a caminhonete, você não consegue comprar. os homens estavam podres de rico. Eles acabaram de ficar podre de rico naquele tempo. Outra, ter barco naquele tempo já tinha uma condição melhor. Eles tinham barco. Mas, cara, você imagina você ver ali, você não está conseguindo carregar os peixes. Qual é o pensamento que vem na cabeça do pescador ali, do empresário, do empreendedor naquela hora? Pronto, acabou meus problemas, meu amigo. Esse tanto de peixe que nós pegamos aqui, nós estamos com 2 anos aí de capital de giro aí, ó, sossegado, tranquilo. Aí quando eles atracam, o que Jesus fala? Deixa isso aí, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E lá está escrito: e eles deixaram e o seguiu. Eu achei que tinha escrito assim, vou falar com a minha esposa primeiro. Vou orar. Entendeu? Porque assim, não, vou orar. Tem muito aquele espiritual, né? Espirituoso. Pastor, vou orar. Pai Deus tá. Então assim. Esses caras teve inteligência emocional, não foi? Foi inteligente. Não, Você acha? ali foi um ato decisivo. Porque se for, vamos pensar aqui, estamos no lugar deles. Os caras pesca, não pega. De repente Jesus fala, ó, joga pro outro lado, não foi assim? Foi. Aí os caras pegam. Se o cara não for um cara sábio, inteligente, ele vai pensar assim, pô, eu vou me apegar nisso. Mas daí o cara pensa assim, pô, se o cara que mandou nós jogar, nós pegamos tanto, imagina nós andar com esse cara. E na verdade o que Mas isso acontece? mostra o desapego, né? Com o inteligente emocional, ele vê todo o contexto. O inteligente emocional, ele não vai tomar uma decisão somente com uma palavra. No momento. Ele viu todo o contexto. Chega um homem ensinando.
pede beleza, tá ali. Pediu o barco, entrou no Pediu barco, o barco, pregou. pediu licença e tal, o cara pediu. Até aí tranquilo, não tá me incomodando nada. Os ensinamentos do cara estavam ali. De repente, né, pá, esse cara aí ensinando, pediu meu barco, todo delicado. De repente, esse cara fala assim, ó, vai para as águas profundas e lance a rede. Pro lado direito. Quer dizer, duas orientações. Ele falou assim, pescamos a noite toda e não pegamos nada. Ele não falou que pescamos a noite toda naquele lugar. Ele pescamos a noite toda, não pegamos nada. Mas ele pescou, ele podia ter falado, mas eu pesquei onde o senhor está falando. Não, jogou aí. Não, mas ele não falou isso. Então a direção já era diferente daquela que eles estavam ali cotidianamente fazendo. E ele fala, sob a tua palavra. E outra coisa, é muito forte isso, porque geralmente ele estava pescando a noite toda. Era de noite. Então quer dizer que se pegou a noite toda, naquele momento era de dia. Então já pegou a outra lógica. Não era um momento bom também, né? Porque foi Pelo pescador, ele gosta de armar as aldigar lá à noite. Não é assim que se fala tal? Aí ele falou assim, ó, agora de dia. Então quer dizer, outra situação. Pescar de dia. Na luz, claro. Profundo. Tal. Tudo isso, quem é o inteligência emocional, ele tá atento a isso. E deu resultado. Opa, é esse que eu preciso. É um cara que me deu uma direção diferente da minha e que tenha resultado. Não tem como não seguir. A inteligência emocional vai calculando. Esse cara me deu, eu não conheço ele, mas ele foi humilde, pediu meu barco emprestado. Depois ele deu duas orientações, numa lógica totalmente da minha lógica e deu resultado. Eu preciso seguir esse cara. Eu preciso seguir ele. Seguir ele é mais valioso do que ter 2 barcos cheios de peixe. Pastor, muito bom. Pastor, advogado, pai, jogador de futebol. Exímio, a lenda. Ele também é tirador de estilingue. Não, campeão do estilingue. Eu estava lá. Foi Então isso aí também. Então, gridão, é isso aí. Olha, quero entrar aqui na parte do ping-pong, mas antes de a gente entrar no ping-pong, eu queria saber o seguinte. Tem alguma coisa que ficou sem ser perguntado e que você falou assim, cara, eu queria falar sobre isso, os caras não me perguntou e eu não queria que você fosse embora assim. Tenho uma coisa que eu tenho que falar aqui sobre liderança. Liderança, líder, ele tem que estar disposto a seguir sozinho. Porque vai ter um momento que ninguém vai estar com você, ninguém vai te apoiar, ninguém vai acreditar. Se você é um grande líder, está disposto a seguir sozinho. Se é o propósito de Deus para a sua vida, vá sozinho. Eu sou o primeiro advogado da minha família, são 12 tios, mais de 50 netos, uns bisnetos, aí tem uma outra agora também que é advogada, né, que é a Thalita, mas sou o primeiro pastor também, da família, dessa origem, então segui sozinho. Mas não tem ninguém na minha família que está é o que Deus chamou, mesmo que ninguém for, seus amigos não for, sua família não for, vai você. Jesus, quando estava ali com os discípulos, do dia para a noite, estava ali com aqueles 70 discípulos, ele dá uma palavra, dos 70 vai todo mundo embora. Só sobra 12. Se fosse pastor aqui, Tangará, da região. A igreja está cheia, Deus está no meu ministério. Tá vendo aí, ó, nós temos visão, a igreja está no meu ministério. Jesus olhou e a igreja está muito cheia. Esse negócio está estranho. Vou apertar o sermão aqui. Ele apertou o sermão, viu? Bandeou, saiu 90% da igreja. Se fosse um de nós, o demônio está no ministério, pastor, ora por mim, está saindo todo mundo aí da Val, a igreja ficou com 12 só discípulos. E Jesus olhou para os 12 e falou assim, e aí? Vocês não querem vazar também, não? Por quê? Porque o líder, que ele entende o propósito, ele está disposto a ir sozinho. Ele não muda por causa da massa. E não muda quando está com a massa. Tem líder que muda quando está com... Ele tinha um princípio, ele tinha um valor, ele tinha uma pegada, aí encheu de pessoas perto dele e começa já a flexibilizar ali, se adaptar. Líder não se corrompe com a massa, ele está disposto a ir sozinho, porque ele acredita naquilo que Deus colocou na vida dele. Então é isso que eu queria só falar, mestre. Muito bom, parabéns. Pastor, vamos ping-pong, e aí você tenta responder com uma palavra, senão com uma frase. Preparado? Vamos lá, vamos ver. A vida é? Bela. Deus é?
Tremendo. Advogado é? É o máximo. Empreender é? Rapaz, é uma conquista. Pastor é? É sublime. Pastor é. Família é? A família, ela é, não tem como falar só uma palavra. A família, ela é tudo que o homem precisa para viver bem nessa terra. Dinheiro é? Maravilhoso. Um homem que você admira? O homem que eu admiro, Cristo, obviamente, tá ali. Mas algum homem, assim, eu vejo... Tem um cara que eu gosto muito que chama Ayrton Senna. Porque eu ouvi uma frase dele, eu ouvi também estudei um pouco sobre ele, e na época que o Brasil, nosso Brasil, na época de 90, era um caos, estava saindo a questão do exército, Constituição nova, estabelecendo, inflação, aquele negócio, e o Senna era o único que dava alegria para a nossa nação. Os domingos para amanhã no Brasil era diferente. Então, assim, às vezes tudo tá o caos, mas você tem que fazer a diferença. Eu vejo que, então, do brasileiro, eu vejo que o meu herói seria ele. Uma mulher que você admira? Uma mulher que eu admiro é aquela mulher, me foge o nome dela agora, que ela precedeu a Martin Luther King. Rosalie. Porque nós falamos muito Martin Luther King, aquele discurso que ele fez, pastor, tal, negócio de direitos humanos, social, aquele negócio. Mas tudo começou por causa de uma mulher negra, que aquela questão do apartheid, aquela questão dos negros e brancos, da segregação, ela não poderia ficar sentada se tivesse um branco em pé dentro do ônibus. E ela ficou sentada. E aí pararam o ônibus, ameaçaram prender ela, e ela foi presa, mas ela não abriu mão do direito dela ali de sentar. E foi dali que os movimentos foi tomando força, que teve a greve dos ônibus, e aí Martin Luther King foi forçado a entrar, e quando entrou, entrou de cabeça. Mas essa mulher, para mim, ela assim, não abriu mão daquilo que ela acreditava. Top. Uma qualidade que você admira nas pessoas? Lealdade. Um filme ou livro que te marcou? Eu gosto do filme O Rei Arthur. Um lugar que te marcou? Lugar que me marcou muito, muito, muito é a África, né? Não tem como falar. Ali é insano aquele negócio. A África lá é negócio... Qual foi a experiência que te marcou na África? Cada vez é uma experiência. Dessa vez foi uma jovem, que eu cheguei um dia antes do pessoal e eu tinha um Uber lá que lá chama Yango, né? Aí eu liguei para ele e falei que eu precisava de trocar meus dólares por Kwanza. E ele me levou e eu falei, preciso jantar. Eu falei, não, pastor, eu vou te levar no local aqui. Quando ele levou no local um lanche, era um lugar pequeno, e uma moça tinha saído da padaria, porque a padaria tinha acabado o pão. E ela saiu meio que chorando. E eu, sabendo o contexto lá, que muitas pessoas trabalham o dia inteiro, e a única coisa que conseguem é para comprar um pão para eles comer e para jantar. E aí tinha acabado o pão e ela saiu chorando. E aí depois essa moça voltou para saber quanto era o valor do lanche. E o cara falou o valor do lanche, ela meio que ficou triste novamente. E eu falei, não tem dinheiro pro lanche. Eu falei, moça, pode comer o lanche. Aí ela falou assim, você vai pagar o lanche para mim? E sim, pode comer o lanche. E aí é onde eu conheci ela e depois direcionamos ela para a igreja, ela batizou, então, com fome na fila do pão. Isso me chocou muito. Que top. Maravilha. Tamar, Deus te conecta com o mundo todo nesse momento, um portal se abre e você vai mandar uma mensagem, essa mensagem vai chegar para todas as pessoas, do mais novinho ao mais velho no mundo. Qual é a mensagem única para todos que você envia? Nós somos criados por Deus. Nós não estamos aqui à toa, ok? Mas Deus também não nos criou à toa. Do nada, vou criar um ser humano, nasce lá. Deus criou cada ser humano com um propósito. Até mesmo aqueles que morrem, são estuprados com criança, ele também nasceu com um propósito. Mas qual que é o propósito daquilo? É de condenar o pecado humano, de mostrar que o ser humano é um pecador, que é um pecador irreversível, vai viver em pecado a não ser com Cristo. Então, todos nascemos com um propósito. O problema é que também temos o princípio de livre-arbítrio,
onde nós crescemos, podemos querer viver esse propósito ou não. E tomamos decisões e muitas vezes vai para longe desse propósito. Então o grande desafio da vida é descobrir o propósito de Deus na nossa vida. O porquê que eu existo. Eu acho que isso é a inteligência mais elevada emocionalmente, é você entender o que Deus tem para você. Quando você entende realmente o que Deus tem para você, você começa a viver. E quando você começa a viver, por isso que quando você entrega a vida para Cristo, você nasce de novo. Porque aí você começa a viver a vida com Cristo. E depois que você descobriu esse propósito, aí vem o outro desafio, que é viver esse propósito. Então nós nascemos com um propósito divino, nós estamos aqui para descobrir ele e viver esse propósito divino. E quando nós viver ele, aí sim nós vamos sentir realizados, porque nós entendemos o propósito. Então o propósito pode te levar a você ficar rico ou ter uma vida modesta, mas o propósito nunca vai deixar de desafiar você a ser uma pessoa melhor que traga impacto nas pessoas. Grande abraço, muito honrado de estar com vocês aqui, beleza? Tá me devendo para marcar o dia para ir lá. O homem toca muito, tá? Nós vamos fazer o cartão lá, o Boni liberou, né? O Franco vai estar tocando aqui, vai levar a esposa dele, que é uma benção, Deus abençoe ela também. Então, queridão, muito obrigado. Que isso, eu que agradeço a sua participação, a sua entrega, o tempo aqui com a gente. Que Deus abençoe seu trabalho, seu ministério, sua família, os projetos que estão por vir. Tamo junto, e o Frank tá mais do que liberado para tocar um sertanejo gospel. Não, pô, vai. Exatamente. Então pode preparar aí, que você fala, pastor, eu tô preparado aí, a bênção já tá aqui, eu já vou agendar lá, entendeu? E aí depois ainda tem uma pizza né, pra você comer indo lá na vez. Então, se você tiver também tranquilo, você já vai. Eu vou estar lá na intercessão, né? Eu vou estar lá na intercessão. O monstro ali na pregação, é o príncipe dos pregadores. Então já marca aí, faz a dobradinha lá. Depois nós vamos lá no 6 também lá, leva o pessoal. Beleza? Combinado. Então tá bem, então. Obrigado, Frank. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Galera, nos vemos no próximo episódio. Compartilha esse episódio com alguém que você ama. Eu tenho certeza que existe um propósito muito grande nesse episódio aqui com a sua família, com as pessoas que você trabalha, as pessoas que você está conectado. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Tamo junto. Fala comigo!